Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um vídeo hoje. Neste vídeo eu convido vocês a nós estudar um pouquinho a respeito da pessoa de Deus. Deus como um todo, né? O agir de Deus. Vamos tentar entender, compreender o agir de Deus na vida da humanidade de um modo geral. Então, eu gostaria de nós ver aqui dois aspectos da maneira que Deus age. Deus, sabemos que Ele é amor e também é justiça. Então, dentro desse aspecto, nós vamos ver a maneira que Deus age como um pai para aqueles que são seus filhos, né? E como juiz, de um modo geral, para a humanidade de um modo geral. E assim nós vamos entender melhor, sabe? Nós vamos entender melhor a justiça de Deus. Nós vamos entender melhor o amor de Deus. Percebe? Então vai ser, eu acredito que vai dar 2 vídeos aqui para não ficar muito pesado demais. Nós vamos dividir em 2 partes. Hoje nós vamos pegar as escrituras e vamos estudar um pouco a respeito de Deus, como Ele trata os seus filhos. Portanto, o agir de Deus como Pai. Então, está aí na tela a nossa Bíblia aberta. Convido você também a, se você está com a sua Bíblia aberta, né, pausar o vídeo quando for preciso, acompanhar, meditar com calma. Ou então, né, pegar o papel, caneta e escrever as passagens e daí então bem com o tempo conferir. Né? Confira o que eu falo. Como quando se trata de salvação, se trata das coisas de Deus, devemos conferir tudo aquilo que nós vivemos. Certo? Então vamos lá então. A severidade, veja aqui neste vídeo vamos tratar o agir de Deus, o trato de Deus para com os seus filhos. Então, ele age como pai. Neste vídeo é esse o tema. Então, nós vamos ver que Deus, como pai, nós vamos ver a severidade com os filhos rebeldes. Como que Deus trata com os seus filhos rebeldes, porque os filhos não são iguais, né? E também vamos ver aqui a maneira como ele trata, né, com os filhos obedientes. Vamos ver que com os filhos rebeldes ele trata com severidade. Com os filhos obedientes ele trata com amor, com carinho. Como é normal, todo pai, né? Todo pai sensato cristão age, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo do 4 ao 11. Nós vamos ver poucos textos aqui. Ainda não resististes até ao sangue. Presta atenção, ainda não resististes até ao sangue, quer dizer, até o máximo de resistência que a pessoa pode resistir. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Veja bem, Deus está falando para os filhos rebeldes. Vocês ainda não resistiram até o sangue contra o pecado. Né? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Portanto, Deus está tratando com seus filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. O que mostra? Que Deus, como pai, ele repreende o filho rebelde, filho desobediente. Porque o Senhor corrige, te ama e açoita qualquer que recebe por filho. Não suportais a correção. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Presta atenção. Porque filho há a quem o pai não corrige.
Não tem, né? Pai corrige os filhos, quer educar os filhos. Mas, está escrito, olha, atenção, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos os filhos, sois então bastardos e não filhos. Bastardo significa filho sem pai, né? Filho sem, ou melhor, não existe filho sem pai, é filho de pai desconhecido, pai estranho. Né? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais na carne, nossos pais genéticos, natural, né? Na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, quer dizer, Deus, para nosso proveito, e nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus, como Pai, ele repreende os seus filhos e pode arrepender até o sangue, até o último grau de correção, o mais duro, mais terrível. Pode arrepender até a morte física, né? Mas que ele corrige, qual é o sentido de toda essa correção, essa severidade para com os filhos desobedientes, rebeldes? É porque ele ama esses filhos, ainda que são rebeldes, ainda que são desobedientes, ele ama. Então, porque ele ama, ele açoita. Recebeu por filho, tem direito. Você, como pai, como mãe, você não dá uma chinelada no filho do outro lá. Mas no teu filho, você dá, você corrige, você usa o chinelo se for possível. Porque você não quer ver o mal dele lá para frente. Você quer o bem dele. Certo? Então aqui eu te digo mais. Vamos dizer assim, se alguém suporta a correção de Deus, que está tratando nós como filhos, que se Deus usa de sua severidade para nós tratar a nossa desobediência como a filhos, é porque ele nos tem por filhos. Mas se nós não aceitamos esse coração, se reclamamos, se espelhamos, fazemos que nem aquele filho rebelde, deita, rola, faz e volta a fazer, faz o que saber, então nós estaremos agindo não como filhos de um pai conhecido, de um pai moderno, mas estaremos agindo como filhos de um pai estranho e de um pai que nós não conhecemos. Então, na nossa rebeldia, nós não temos a visão espiritual para ver o amor de Deus. Nós sabemos a correção, sabemos a parte que dói. E não enxergamos em Deus o amor dele, ele se torna um pai desconhecido, um pai estranho para nós. Percebe? Que quando nós aceitamos a correção, isto é, quando nós pecamos, quando nós temos consciência, temos ciência de que ofendemos a Deus, de que cometemos pecado, e se por isso nós sofremos as consequências disso aí, quer dizer, temos um problema, algum problema aparece na nossa vida para nos corrigir, para nos dar uma lição a aquele respeito, e nós aceitamos isso com alegria, nós estamos conhecendo a Deus como Pai. Não somos filhos de um pai desconhecido e nem de uma mãe solteira. Temos um pai legítimo. Então é preciso, amado, quando se somos desobedientes, a maioria desobediente, sempre era, né? Então, vem a correção. Por causa da justiça de Deus, né? Sobre os nossos pecados, os nossos erros, vem a correção, mas vem, é o amor de Deus sendo aplicado à nossa vida, né? Naquela correção, e nós compreendemos isso.
não precisa pedir perdão para Deus, porque já fomos perdoados no Senhor Jesus. Mas precisa reconhecer que aquela aplicação daquela correção em nós é porque nós falhamos como filhos e precisamos ser corrigidos. Então é para nós aprender a lição. Percebe? Então devemos agradecer a Deus. Ser grato, eu sou grato ao Senhor quando Ele me corrige, porque eu estou errado. Agora, se não aceitamos isso, infelizmente é como filho sem pai. Daí, olha, aí Deus passa a ser juiz na vida dessa pessoa. Aí é outro tratamento que nós vamos ver em outro vídeo. Bom, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus usa da correção severa, dependendo da nossa reincidência no pecado, dependendo da gravidade desses pecados, assim é a correção que vem para nós, né? E se nós aceitamos todas as correções, reconhecemos o amor de Deus, a bondade de Deus em querer nós livrar do erro, né? Em aplicar a correção para que nós não continuemos em erro, para que nós aprendamos a lição, nós somos gratos a Ele, com certeza. Agora vamos ver. Bom, então nós vimos o seguinte, que Deus corrige seus filhos rebeldes. Corrige. Não resta dúvida, por causa da justiça de Deus. Ele é amor, mas ele é justiça também. Agora vamos ver o tratamento de Deus para com os filhos obedientes. Olha, o amor com filhos obedientes. Nós temos aqui mais algumas passagens, veja bem. Aqui todas essas passagens que nós vemos lá no Antigo Testamento, para Israel, mas que tem aplicação de um modo geral para a igreja também. Portanto, então, não vamos aceitar também essas passagens como para nós. O mesmo zelo que ele teve com Israel tem com nós. Veja bem, Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, são filhos de Deus também. São filhos da promessa. Assim como a igreja, nós também somos filhos de Deus. Então, comparando, é como se Deus, né? Além do Senhor Jesus, que é o seu Filho unigênito, né? Quer dizer, o único da natureza igual a Ele, então é como se Deus adotasse dois filhos, adotasse duas pessoas como filhos. No caso, dois povos, né? Judeus e a igreja de Deus. Então seria como o filho mais velho e o filho mais novo. Nós podemos olhar como sendo Israel o filho mais velho. E a igreja depois manifesta na terra depois como o filho mais novo. Então são dois filhos que agem de maneira diferente com o pai e que recebem também tratamento diferenciado do pai de acordo com os atos de cada um. Então nós vemos aqui, no caso, Jesus tratando com Israel, Deus tratando com Israel como filhos, mas que nós como filhos devemos seguir esse mesmo padrão. Vamos ver aqui o que diz. Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso aqui, veja bem, aqui nós começamos a ver o amor de Deus sendo aplicado naqueles que são obedientes. Mesmo quando desobedece, o Senhor ainda tem misericórdia. O Senhor aplica a sua justiça, a sua correção, mas com amor. Ele tem amor, ele tem misericórdia. Veja bem, Israel o seu filho desobediente. Israel, é só ver a história de Israel, como Israel desobedeceu a Deus. E como Deus usou desse severidade para Israel. Mas que mostra que ele, né, se compadece de seus filhos. A mesma coisa com a igreja, amado. Na nossa desobediência, o Senhor nos corrige, mas, no entanto, ele se compadece de nós. Compadece porque quando nós reconhecemos, nós erramos, nós somos merecedores da correção. Mas aquela correção que poderia ser muito mais intensa, o Senhor, né,
por amor a nós, ele se compadece e diminui. Ele nos corrige à medida, ele sabe que somos pó e que a nossa estrutura não suporta, né? Então ele nos corrige a uma quantia que nós possamos suportar e que possamos aprender a lição e entrar na obediência do Senhor. Então, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Mas ele conhece a nossa cultura e sabe que somos pó. Imagine que como um pai natural se compadece dos filhos, muito mais Deus, que é santo, que é Deus, tem compaixão de nós, seus filhos. Nós vemos um outro versículo aqui. Zacarias, capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha isso aqui. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o profeta está falando, o profeta Zacarias, ele está dizendo lá para a nação de Israel, né, que é o Senhor que está falando, que está dizendo isso que ele está falando. Não é palavra dele inventada. Né? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O que o profeta Zacarias está dizendo aqui? O profeta Zacarias ele profetizou para o cativeiro lá em Babilônia. E então ele falou lá para os seus filhos que estavam lá no cativeiro. Eles já estavam no cativeiro por causa da desobediência, eles estavam sendo disciplinados lá. Agora o Senhor está dizendo para eles voltarem para a terra deles. Estava terminando o tempo do castigo deles lá. Então, Deus enviou o profeta Zacarias para levar essa mensagem para eles. O Senhor me mandou dizer, para obter ele a glória, nem enviou as nações que os despojaram. Quer dizer, o Senhor mandou dizer para vocês que para obter a glória dele, ele nem enviou as nações que despojaram vocês, que venceram vocês, que fizeram vocês de escravos. E que depois do restante da mensagem, que essas nações que castigaram os filhos de Deus, os israelitas, além da medida permitida por Deus, Deus vai se vingar deles. E olha o que diz. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Quer dizer, Deus deu o castigo. O que você faz quando alguém vem e pega o teu filho e dá umas bordoadas lá e machuca ele? Você vai gostar? Não. O certo seria, né, se teu filho, eu vou dizer se o meu filho causa dano para alguém, é que alguém venha e me comunique e unicamente eu, tenho o direito de disciplinar meu filho. Percebe? Assim Deus estava disciplinando os seus filhos, enviando eles como vencidos, envergonhados, como escravos lá na terra de Babilônia. Deus não ia permitir que os babilônios usassem deles além daquilo que Deus, do propósito qual Deus colocou eles lá. Porque se os babilônios tocassem nos seus filhos, né, filhos de Israel, além daquilo que Deus permitiu, elas iam se dar mal. E daí o Senhor está sentindo como se alguém tocasse na pupila do olho. Você imagina que é um toquinho na pupila do olho? A pessoa sente grande. Assim Deus sente, amado, por aqueles que tocam seus filhos. Olha o que pode acontecer por uma pessoa que abusa dos filhos de Deus, seja de Israel, seja da igreja. Sabendo que Israel, por causa da sua desobediência, vai passar por muitas agruras, muitos horrores. Mas que no final, essas nações que estão despojando Israel vão pagar o maior preço. Vai virar. Aqueles que eram escravos vão virar senhores. E aqueles que eram senhores vão se tornar escravos.
Mais um versículo para nós encerrar aqui. Salmos 105, versículos 12 ao 15. Tudo mostrando o amor de Deus para com os filhos obedientes. Então eram eles em pequeno número. Aqui está falando, amado, da nação de Israel, quando saiu do Egito, estava peregrinando, estava indo para a terra prometida, estavam indo para onde Deus falou que eles iam habitar. Só que nesse trajeto tinha muitas nações que eles tinham de passar para aquelas terras, e muitas dessas nações, eles então maltratavam os filhos de Israel. Não davam comida para eles quando eles estavam com fome, não davam uma água para eles beber, tocavam eles das terras deles, guerreavam contra eles, percebe? Então, Deus está falando, então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Eles não tinham uma terra, eles eram forasteiros. Eles estavam indo para a terra prometida, eles não haviam chegado lá. Né? Eram forasteiros nela, andavam de nação em nação, caminhando, indo para a terra prometida. De um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Quando alguém tentava guerrear contra a nação de Israel que estava caminhando de terra prometida, Deus pegava essa nação e, no nosso modo de falar, entregava de bandeja para os israelitas. Os israelitas massacravam. Olha, 10 homens podiam vencer um exército de 1000 homens, porque Deus era com eles, não permitia que tocassem nele. Então, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, veja, por amor dos filhos, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Percebe? Vimos a primeira parte, o Senhor tratando com os filhos. Gabriel, Deus está tratando com os filhos. Aqui neste vídeo, Deus está tratando apenas com os filhos. Aqueles que os recebem por filhos. Sejam bons ou sejam maus. Sejam obedientes ou sejam rebeldes. A justiça Deus aplica para todos. Aos bons, Deus trata com amor e carinho e os defende. Aos maus, o Senhor os entrega na mão dos inimigos. Inimigo, vamos dizer no caso da igreja, quem é? É o diabo. Ele é o inimigo. Um filho de Deus pode ser permitido que Satanás haja na vida dele e leve ele à pior situação, que nem aconteceu com Jó. É possível isso na vida de um filho de Deus. É só voltar atrás e ver onde que ofendeu o Senhor. Né? Agora aqui, eu quero me deter um pouco aqui. Não toqueis nos meus ungidos. Essa frase hoje na igreja, na cristandade de modo geral, nas igrejas de cristandade, é muito ouvida nos púlpitos. Ai daquele que tocar no meu ungido. E daí a pessoa se diz: ungido é o pregador, é o pastor, é o ensinador, é aquele que fala. E os outros não são ungidos. No conceito deles, na maneira que eles pregam. Para eles, só eles lá são ungidos. Então usa esse texto para ninguém julgar eles, para eles terem a impunidade de falar o que quer, dizer o que quer e não ser contestado. Quer dizer, totalmente contrário à Bíblia, porque a palavra diz que a palavra de Deus diz que enquanto um fala das coisas de Deus, o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Enquanto um fala da parte de Deus, lê um texto, coisa explica, é para 3 ou mais, quantos estiver reunido ali, julgar. Veja bem, um fala e os outros, seja quanto tiver, tem o direito de julgar, e até obrigação. E pode falar apenas 3. E quantos mais não julgam? Então você veja o quanto que Deus dá valor para o julgamento. Não é como dizem por aí,
não podemos julgar para não sermos julgados. Nós devemos ser. Eu tenho o maior prazer em ser julgado daquilo que eu falo, porque se me julgam, amados, nos meus erros, e me mostram o erro, me provam que eu estou errado, estão me fazendo um favor, amado. Então, bendito aquele que me julga se eu estou errado, para que eu possa consertar e possa viver certo da maneira que Deus quer. Mas esses super pregadores, eles não querem ser contestados, ser julgados no que eles falam. Então eles usam esse texto. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, que maltratar o seu profeta. Quer dizer, se o cara vai lá e fala os interesses dele, os enganos dele, uma coisa do coração dele, os outros não têm direito de mostrar para ele que ele está errado, mostrando pela justiça, pela reta justiça que é a palavra de Deus. Ele não quer. Daí diz esse texto. Veja como a safadeza usa-se a palavra de Deus para se apoiar, para fazer coisas erradas. Então não vamos desfazer esse pensamento de que na igreja do Senhor existem super ungidos. Pode existir nas denominações que a unção humana, mas a unção com o Espírito Santo, na igreja do Senhor, todos são ungidos. Todos. Não tem um que esteja no corpo de Cristo que não seja ungido. Porque a unção, ela é em Jesus, é derramada na cabeça dele e desce pelo corpo. Está lá no Salmos, se não me engano, Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo derramado sobre a cabeça de cada um, que desce pelas suas barbas até a orla dos seus vestidos. Quer dizer, desce da cabeça para o corpo, até pela orla dos vestidos. Agora veja bem, Jesus é o cabeça da igreja. Então, se a unção na cabeça desce para o corpo, aqueles que são o corpo do Senhor são todos ungidos. Ou será que o corpo de Jesus não era ungido, era só a cabeça dele? Não, todo o corpo era ungido. Da cabeça aos pés, planta do pé. Então, todos na igreja, esse aqui a gente abre esse parênteses para tirar do meio esse engano de que na igreja do Senhor tem um mais ungido do que outro. A unção é mesmo para todos. Os dons, Deus distribui a cada um como ele quer, na medida que ele quer. Mas a unção é uma só. É um só Espírito Santo. Sabe? Então, aqui, voltando, né, ao texto, nós vemos que Deus, então, ele age com justiça aonde quer que seja, como quer que seja. Tanto com os incrédulos, como com os crentes, com os seus filhos. Os seus filhos, ele age com justiça e corrige como filhos. Com os de fora, aqueles que não são filhos, ele age com justiça, mas só que não mais como filho, como um juiz. E é implacável. O nosso Deus é justo juiz. Ele não é apenas um juiz que se vende por suborno. Com ele não tem. Aí eu vou adiantar uma parte que vai ser para o próximo vídeo. O que Jesus passou na cruz foi a justiça de Deus. Por amor dos nossos pecados, dos pecados daqueles que são filhos, que são escolhidos. Então, se Jesus passou isso, né, para que nós, os escolhidos, possamos ter a vida eterna, porque antes de nós crermos no Senhor, nós estávamos no mesmo nível dos perdidos. Então, estava sujeito ao mesmo julgamento dos perdidos. Agora, veja bem, Deus, para nos resgatar lá do inferno, ele colocou Jesus na cruz. Agora, aqueles que não aceitam esse sacrifício do Senhor Jesus na cruz, essas pessoas, eles vão, então, sofrer a justiça de Deus neles mesmos. E como não tem condição de pagar, porque não tem sangue inocente no corpo deles,
eles não aceitam o único que tem corpo inocente, o que acontece? Como Deus deu a vida eterna para aqueles que aceitaram, né? Aqueles que receberam o sacrifício de Cristo como o preço integral pelo seu pecado, ganharam a vida eterna, aqueles que não aceitam isso não tem como pagar. Portanto, é a perdição eterna, porque todos estavam destituídos da graça de Deus. Compreende? Então, isso é maravilhoso. A gente adianta essa parte para o próximo vídeo e vocês vão ver. Que maravilha! Vai ser o próximo vídeo para abrir o nosso entendimento para nós conhecer melhor o nosso Deus. Mas aqui nós vamos terminando então este vídeo de hoje. Eu espero, amados, que possa ter estado claro. Se for preciso, baixe o vídeo aí, né? Pode baixar, pode passar, copiar, passar para outros, sem problema nenhum. O importante é que a palavra de Deus se espalhe, a palavra da verdade, né? E que você seja um evangelista, levando essa palavra a mais pessoas, certo? Então, aqui a gente vai terminando esse vídeo de hoje. Quando você vê, tá vendo embaixo aí, né? Essa parte aí. Tony Andrade 570 @gmail.com. Esse é o meu e-mail. Esse e-mail está ali à disposição de vocês que tiverem alguma dúvida. Você leu algum texto na Bíblia, não entendeu, gostaria de saber o que significa aquilo que você leu lá? Coloca aí no nosso e-mail, aí a gente vai, à medida possível, dar respostas para você. Claro que às vezes a gente não tem no momento, a gente vai nas escrituras, porque é de lá que a gente vai tirar as respostas e vai passar para vocês. Se eu erro, se caso eu tropecei em alguma coisa, que aí você tem certeza que eu errei, você tem a resposta certa, coloca aí no e-mail e eu sou muito grato para você, porque então Deus te usou por amor de mim para me corrigir. É para que eu não fique permanecendo no erro. Então, qualquer anotação que você quiser fazer a respeito dos vídeos, a respeito de Bíblia, a respeito das coisas de Deus, coloca aí no meio, que será um prazer para mim ver e atender você. Tá certo? Por aqui nós fica, espero que tenha sido então entendido essa parte a maneira que Deus trata com os seus filhos, tenha sido bem explicada neste vídeo.